E aí galera, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma semana de videoaula. Já vamos para a terceira videoaula. E eu quero continuar trabalhando com vocês média, moda e mediana, tá certo? Iremos trabalhar nessa semana baseado na temática do racismo no Brasil. E aí eu separei algumas questões, coloquei na lista de exercício relacionada a uma pesquisa feita por um site conhecido. E essa pesquisa trata sobre o racismo no Brasil, trazendo alguns índices. E baseado nesses índices, na pesquisa, é óbvio, eu fiz um questionário e eu peço que vocês respondam esse questionário, tá bom? Então, as outras questões são de média, moda e mediana. E aí, para reforçar esse conteúdo, eu separei dois exemplos aqui que nós vamos trabalhar agora. E aí eu peço a vocês que prestem atenção na forma que eu vou responder os dois exemplos. São exemplos similares ao da lista de exercício. Então, se você conseguir entender a forma de resolução desses dois exemplos, logicamente, na lista de exercício você vai conseguir fazer com muita facilidade. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Ó. Exemplo 1. Quais valores são, respectivamente, então essa palavra respectivamente significa nessa mesma ordem. Então, quais valores são, nessa mesma ordem, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? Então, eu tenho que sair procurando, seguindo esta mesma ordem. Então, primeiro eu vou achar a moda, depois a média e, por fim, a mediana, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a moda. Então, quem é a moda desse conjunto aqui? Então, lembrando, o que é a moda? É o número que aparece mais vezes no conjunto. Então, eu tenho aqui esse conjunto de número, essa lista de números. Qual é o número que aparece mais vezes? Se você observar, vai ser o número 100. Ele aparece uma vez, duas vezes. Então, o número 100, ele é a nossa moda nesse conjunto. Então, a resposta da moda é 100. Beleza? Facinho. Segunda coisa que eu tenho que calcular. Então, ele quer a moda, a média. Então, ele quer a média desse conjunto. O que é a média aritmética? É a soma de todos os números do conjunto dividido pela quantidade de números que há no conjunto. Então, eu preciso fazer a média, que eu vou representar por M. Essa média vai ser a soma de todos esses números. Então, é 100 mais 200 mais 400 mais 100 mais 300 mais 500. E eu vou dividir essa soma de números pela quantidade de números que tem aqui. Quantos números tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou dividir por 6. Beleza? Então, fazendo aqui essa soma rapidamente, ó. 100 mais 200, 300. 300 mais 400, 700. 700 mais 100, 800. E aqui, ó. 300 mais 500, 800. Então, eu tenho 800 mais 800, 1.600. Então, aqui eu tenho M, 1.600, dividido para 6. Quando eu fazer essa divisão aqui, 1.600 para 6, vai dar 253,6. Ok? Só para conferir, deixa eu olhar nas minhas anotações. 266, tá? Perdão. Muito bem. Então, isso é a média aritmética. 266,6. Por último, ele quer a mediana. Então, vamos lá. Calcular a mediana, que eu chamo de ME. O que é a mediana? Mediana é o número que fica no meio, o número central, beleza? Então, para isso, para eu descobrir o número central, primeiro eu tenho que organizar o conjunto do menor para o maior. Então, vamos lá. Primeiro, 100, depois 100 de novo, ó. Depois vem o 200, depois o 300, depois o 400 e, por último, o 500. Beleza. Então, essa está organizada. A lista está organizada. O que é que eu preciso fazer agora? Descobrir quem está no meio. Quem é que está no meio? Ó, eu conto, tem 6 números. Então, se eu separar 3 para cá e 3 para lá,
eu fico com o meio livre. Ou seja, não tem um número exato. Não tem um número que fique de forma central e divide o conjunto em duas partes iguais. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Eu somo os dois números mais próximos do meio. Então, 200 mais 300 e divido por 2. Aí eu descubro a mediana. Então, 200 mais 300, 500. 500 dividido por 2, 250. Então, a mediana é 250. Então, tá aí a média, 266,6. A moda, 100. E a mediana, 250. Do exemplo 1. Tranquilo? Fazendo isso, você vai conseguir resolver os exemplos da lista. Só para reforçar, eu separei mais um exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. Ó. O aluno Pedro terminou o ano letivo com as seguintes notas. Primeira nota, primeiro bimestre, 10. Segundo bimestre, 9. Terceiro bimestre, 5. Quarto bimestre, 4. Então, sabendo desse quadro de notas do aluno Pedro, responda. Letra A. Qual é a média das notas? Ou seja, ele quer descobrir qual é a média das notas que Pedro tirou. Como é que eu faço a média? Soma todos os valores e divide pela quantidade de número. Então vamos lá, somando rapidinho aqui, ó. Média vai ser 10 mais 9 mais 5 mais 4. Dividido por quanto? Quantos números tem? 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4. Então eu somo 10 mais 9, 19. 5 mais 4, 9. Então, 19 mais 9, 28. Então eu tenho 28 dividido para 4. 28 dividido para 4, 7. Então, a média das notas do aluno Pedro é 7. Beleza? Então, tranquilo. Segunda pergunta, letra B. Qual é a mediana das notas? Lembre, mediana é o número que está no meio. Só que eu preciso organizar a nota dele, do menor para o maior. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar nota 4, depois a nota 5, depois a nota 9 e, por último, a nota 10. Pronto, está aí organizado. Divide o conjunto no meio. 2 números para um lado, 2 números para o outro. Perceba que não ficou nenhum número no meio, porque o conjunto é par. Quando isso acontece, você precisa somar os dois números que estão mais próximos do meio, os dois números centrais. 5 mais 9. 5 mais 9, 14. Divide por 2, 7. Então, a mediana também é 7. Uma coincidência, tá? Nem sempre acontece, como a gente viu aqui nesse exemplo. E a letra C, qual é a moda das notas? O que é a moda? É o número que está se repetindo no conjunto. Olha para o conjunto das notas. 10, 9, 5 e 4. Qual é o número que se repete? Nenhum. Todos aparecem uma única vez. Isso quer dizer que a moda é nenhuma. Não tem moda nesse conjunto, tá? Ou seja, esse conjunto ele é classificado como amodal. Tranquilo? Então esses foram os dois exemplos que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só é me procurar nas redes sociais, WhatsApp, Instagram e Facebook. Estarei à disposição de vocês todas as tardes, nos nossos horários de aula, beleza? Atentem para a lista, para o prazo, tem até sexta-feira para entregar a lista de exercício. Espero que vocês estejam bem, tá? Forte abraço, valeu!